E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um Pitacos do TIFF, o seu podcast de design, podcast do TIFF of Design. Aqui a gente fala sobre design, obviamente, né? Afinal, o nome é esse. Vou falar aqui sobre veterinária? Não, vou falar sobre design. Mas as coisas que circundam, que estão em volta, né? Como marketing, como freelancer, mercado freelancer, carreira, né? Tem um monte de layoff aí acontecendo, né? Layoff, você sabe que é um nome bonitinho para demissão. Então, um monte de demissão. A gente fala de mercado, a gente fala sobre tecnologia, sobre criatividade, enfim, coisas relacionadas à nossa área de design e também, né? A tecnologia, né? O Pitacos do TIFF acontece normalmente às 7h30 da noite, horário de Brasília. Repita, 7h30 da noite, horário de Brasília. Bom falar, né? Porque tem uma galera do norte que acompanha a gente, uma galera de outros países também. E muito obrigado vocês que acompanham. Valeu mesmo, eu fico muito feliz com isso. Mas é horário de Brasília, tá? 7h30 da noite, normalmente acontece o Pitacos do TIFF às quintas-feiras. E digo normalmente porque eventualmente pode acontecer alguma coisa, né? Dar uma dor de barriga, imprevisto, ter Copa. E aí acabam mudando alguma agenda, né? Também você pode escutar no Spotify, no Deezer, na Apple, na Amazon. Então assim, aonde você estiver, dá aquela força, dá aquela moral, ajuda aí o TIFF. Se tá no YouTube, se inscreva no canal, deixa o like, não custa nada, você não precisa ficar assistindo todos os vídeos, né? Eu sei que às vezes você vai enjoar da minha cara, da minha voz. Mas assim, se inscrever não dá nada, você não vai ser cobrado não vai receber boleto não, viu? Pode se inscrever, pode deixar o like, ninguém vai ficar vendo também, você pode dar o like assim que é escondido, ninguém vê. Segue a gente aqui no Spotify também, que dá pra ver agora, né, vídeo. Então, no Spotify eu vi, tem a opção lá de deixar um sininho, né? Para você receber as notificações, de avaliar, dando estrelinhas. Então faça isso. Aqui nas outras plataformas também, se tiver opções parecidas, porque ajuda demais o nosso projeto. A ideia é triplicar de podcast, o número de episódios do podcast para 2023. Como diria a Dilma, né? A gente tem a meta, depois que dobrar a meta, a gente dobra e vai dobrando. Então, a gente tá com essa ideia de fazer mais podcasts ano que vem, mais episódios, mais novidades. Vou mudar também uma parte do layout, inclusive das artes do podcast. Tem novidades por vir e o seu apoio é super importante. Então, dá aquela moral. Inclusive, se você tiver pauta, tiver tema de algum assunto, pode mandar pra gente, viu? A gente conversa, né? Eu vejo lá no Instagram e claro que eu vou analisar, eu não vou fazer de imediato, porque você vai mandar a sugestão, eu tenho que analisar, não sou doido, vai que você manda um assunto aí mais 18, um assunto polêmico, tenebroso, então eu vou analisar e se for viável, eu faço aqui, dou a moral pra você, eu dou um salve, falo aqui, dou os créditos, beleza? Bom, Pitacos acontece comigo e também com convidados. Então tem episódios que somente eu, que nem esse, e outros que com convidados, e aí eu faço lá no bar, estilo flow, assim, o podcast fica bem legal. Vamos falar nesse episódio aqui, que é o número 42, se eu não me engano, sobre experiência, sobre maturidade de design. Vamos falar um pouquinho sobre carreira. Porque uma coisa que eu entendo, e aí trago você para esse diálogo, para essa conversa, e você pode depois comentar, mandar mensagem, enfim, como você quiser, é que quanto mais velho o designer, ou melhor, mais velho talvez não seja o termo correto, quanto mais experiente o designer, porque tem uma galera que começa a trabalhar com 14 anos, né? Você fala, nossa, 14 anos, trabalho infantil? Não, eu tá lá no computador brincando, mas já tá pegando os clientes e tal. Então, quando chega nos 24 anos, já tem 10 anos de área. Quanto mais experiente o designer é, e aí eu expando pro pessoal de tecnologia também, devs, né? Pessoal de programação, enfim, pessoal que trabalha com tecnologia, produto digital. Quanto mais experientes, melhor é. É mais ou menos que nem os deuses nórdicos, Odin, Thor. Agora eu não lembro os nomes, eu só sei desses dois pra te falar a verdade, viu? Apesar de eu gostar, eu assisti a série Viking,
Gostei, só não gostei do final, mas gostei. Gosto do joguinho, gosto desde a época do Obelix e Asterix, né? Tem o God of War aí eu tô jogando, mas eu só lembro desses dois. Então, quanto mais velho esses deuses ficam, mais poderosos eles são. E eu penso que com design é assim. Quanto mais experiente é o designer, mais capacidade criativa ele tem. E é um privilégio isso pra gente, porque a nossa profissão, nós podemos atuar até ficar caduco, assim, não tem limite de idade. Vamos conversar sobre isso, né? Vou explicar os meus pontos aqui. O primeiro ponto que me leva a crer que quanto mais experiente, melhor é, e que nos ajuda a perceber que não adianta ficar com desespero quando você fica um pouquinho mais velho. Tem uma galera que fica um pouquinho mais velha, passa dos 30, e aí tá trabalhando na área, não consegue chegar ali nos objetivos que ela imaginava quando, sei lá, tinha 20. Ou às vezes até chegou, velho, que assim, às vezes a gente não valoriza o que nós conquistamos, né? A gente não percebe o tanto de que evoluímos, né? A gente tende a sempre olhar para as coisas mais ruins, os pontos mais desagradáveis. Mas tem uma galera que chega numa idade e começa a ficar desesperada. Tipo, fica desanimada, fica sem saber o que fazer, fala que design não é pra ela e etc. Barará, barará. Inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que eu dediquei, né, pra isso, que é designer depois dos 30, designer mais 30. Eu acho que eu tenho esse vídeo, basta você procurar lá no YouTube, tá? Chief of Design, digitar lá 30 anos, designer, vai aparecer. Então, ter esse desespero, né, ter esse pensamento que eu tô ficando velho e não é pra mim, eu vou perder meu espaço, vou perder vaga, pô, a molecada tá vindo aí, vai passar o carro em cima de mim. Não é fatídico, não é uma coisa que condiz com a realidade, com a verdade. Primeiro, quanto mais velho na área você é, né? Então, velho no quesito de experiência, tá? Não necessariamente de idade. Quanto mais experiente você é, melhor você tende a ser. Porque o seu background de referências aumenta. O seu background de experiências e vivências aumentam. E com isso você consegue tomar melhores decisões, ter percepções. Então, sabe aquela coisa tipo entre aspas, da malícia de sacar as coisas assim, pegar no ar e conseguir se antecipar a antecipar certas ações, né? Evitar certos problemas. Quando você fica um pouquinho mais velho, você, na área, né, mais experiente, tentar utilizar o termo mais experiente. Quando você fica mais experiente, você acaba melhorando, né, otimizando essas percepções. Você aprimora a sua ótica de design, a sua percepção de design. Sabe quando você bate o olho, e eu tenho isso, assim, óbvio que eu não sou o melhor designer do mundo, eu tenho que melhorar muito, tenho muito a evoluir, ainda nem cheguei onde que eu quero chegar, mas eu faço live de analisando portfólio e às vezes eu bato o olho no trabalho da galera e eu sei que o cara é iniciante. Ele pode falar pra mim que tem 10 anos de carreira, eu bato o olho e eu sei que ele tá iniciando. Por quê? Eu passei por aquilo. Porque eu já tive que recrutar pessoas em determinado momento. Então, eu sei. Eu sei como que funcionam as coisas. E quanto mais velho você, mais experiente você vai acumulando mais conhecimento. Então, você tem mais viagens aí na sua vida, mais lugares você visitou, mais pessoas você conheceu, mais livros você leu, mais séries, filmes você assistiu, mais exposições, enfim, tanta coisa. Mais prática de design você teve, então mais conhecimento acadêmico você pode ter, né? Mais cursos também. Tudo isso vai somando, vai acumulando e vai te transformando num profissional melhor, que consegue propor soluções mais efetivas de forma mais rápida, de forma mais assertiva, né? Com mais agilidade, consegue antecipar e evitar certos problemas, consegue ter calma.
quando o caos se instala. Ixi, agora eu falei tudo errado. Enfim, quando o caos chega. Chegou o caos, tá pegando fogo, você, você consegue ter tranquilidade, porque você já passou por aquilo, ou se não passou, você já viu aquilo parecido, já compartilhou a experiência com outras pessoas, você sabe que, tipo, não é o fim do mundo. É parecido quando você tem, por exemplo, sei lá, um sobrinho, um filho, uma pessoa mais jovem, tá fazendo, sei lá, faculdade, aí ela chega pra você e fala: Meu Deus do céu, tem o TCC aqui. Ah, eu não vou sobreviver ao TCC. Nossa, que não sei o que. Eu vou infartar, vou ficar louco. E aí você sabe que realmente é difícil. Mas você orienta, fala: Olha, eu sei que é difícil, mas se você fizer tal coisa, se dedicar, conversar ali pra estudar, se planejar, você vai conseguir. Porque não é o fim do mundo. E não é mesmo. E você sabe que a pessoa vai conseguir. No final das contas, ela vai conseguir. É mais ou menos assim que funciona. Quanto mais experiente você é, tende a ser melhor, né? E eu digo tende a ser porque não é uma razão. Mais experiente, logo melhor designer. Não. Porque tem pessoas que ficam paradas no tempo, né? Que não procuram estudar, não procuram acumular mais conhecimento, não procuram com- ter uma vivência, né, prática na área melhor, enfim, não são abertas, né? Não se fecham naquilo que elas aprenderam num determinado momento na carreira, e aquilo é a verdade absoluta, e elas não se atualizam, não percebem as mudanças, as coisas que surgem e acabam ficando para trás. Não tem como a gente falar de design hoje como falaria 10 anos atrás, ou como falaria 20 anos atrás. Coisas mudaram completamente, evoluíram. Então você precisa se atualizar. Se você manter isso em mente, você consegue trabalhar aí até com 100 anos. Desde que seu cérebro funcione, aí você consegue trabalhar tranquilamente. Por isso, não se desespere, não fique receoso, ressentido, melindroso. Ah, tô ficando mais velho e, e não vou conseguir migrar, não vou conseguir mudar de área, de trampo. Não vou conseguir mais ter satisfação trabalhando com design, porque, na verdade, a tendência é que você fique um melhor designer com o passar dos anos. Até mesmo, você pode pegar como exemplo prático aí. Pega seus trabalhos de 10 anos atrás e compara com os de hoje. Provavelmente você vai sentir vergonha, você vai falar: Meu Deus do céu, como que eu fazia esse tipo de trabalho? Porque você melhorou a sua ótica de design em todos os âmbitos, desde projeto, desde da parte de concepção, ideação ali do projeto mesmo, de organização do projeto, até mesmo detalhes de design visual que você consegue perceber, sabe? Que de bom acabamento, né? De um bom refinamento do design. Quanto mais velho você é, melhor essa sua ótica de design. E além disso, além desses pontos que eu acabei de citar agora, existem outros que nos favorecem ainda e outras áreas acabam não tendo essa chance. Nós temos uma profissão que nos permite trabalhar de casa, nos permite trabalhar no computador sentado confortavelmente. Até por isso é importante você ter uma cadeira boa, né? Você ter um monitor bom, ter um lugar ergonômico, um local confortável para você trabalhar, independente se é alocado ou dentro de casa. Mas a gente tem esse privilégio, tem profissões e cargos, né? Cargo é diferente de profissão, né? Faça esse parênteses aqui, cargo é uma coisa que você consegue ali para trabalhar, mas que não necessariamente você precisa de um estudo, de uma preparação profunda, né? Para poder atuar naquela área, né? Atuar naquele, fazendo determinadas funções, né? Agora, uma profissão, sim. Então, uma profissão você precisa se aprimorar, estudar, dedicar um tempo de maturação para você se tornar um melhor profissional. Por exemplo, um cargo de atendente de balcão, sei lá, de uma clínica hospitalar. A pessoa não precisa necessariamente ficar anos estudando ali para poder entender as funções, né? Ela vai executar no dia a dia, ela
tem aquele cargo, ela tem um mini treinamento ali para entender a rotina, manda ver e pronto. Já uma profissão, como designer, como outras, né? Você precisa de um tempo de estudo, de dedicação, de preparação para realmente se tornar um profissional melhor. Independente, tá, de faculdade, você fazer faculdade ou não, você tem que ter isso daí. E quanto mais tempo você passa, melhor você fica, né? A evolução é bem grande, assim. Agora já num cargo como esse, e não tô desmerecendo, tá? Esses cargos, não é esse sentido, apenas estou explicando a diferença. Não necessariamente você fica mais velho, ou mais experiente, mais tempo você dedica àquilo, melhor você fica. Porque né, às vezes não tem nem como você melhorar, né? O próprio cargo não te dá possibilidade disso. Então, na nossa profissão, a gente tem essa possibilidade de apenas precisar praticamente, né? Ou majoritariamente precisar do cérebro. Outras precisam do corpo. E o corpo padece mais rápido que o cérebro. Claro que, né? A gente precisa ter aquela saúde física, uma coisa não dá para desassociar da outra, mas é muito diferente, né? Você pegar, por exemplo, um esporte, pega um esporte aí, um futebol, você vê Cristiano Ronaldo e Messi, estão em final de carreira, né? O raciocínio deles, a genialidade deles, a habilidade que eles têm, não morreu. Continuam conseguindo fazer a mesma coisa. Só que o futebol hoje em dia é tão veloz, tão dinâmico, que eles não conseguem acompanhar o raciocínio da mente. Então, por mais que eles tenham ainda aquele conhecimento, eles podem aplicar, que eles botar ali, a habilidade está neles, mas eles não conseguem fazer da melhor maneira devido ao corpo que já não acompanha a velocidade do futebol, né, de hoje em dia. Principalmente o Cristiano Ronaldo, que é um jogador mais físico, né? E em outras profissões acontece a mesma coisa. Né? Profissões que tem que ficar em pé, profissões que exigem do corpo, né? Um esforço maior. No nosso caso não tem isso, né? No máximo você vai precisar de usar um óculos aí e pronto. Eu conversei com o Alexandre Vonner antes dele falecer. Eu conversei algumas vezes, porque eu tava tentando trazê-lo para um evento, né? É uma das coisas que passaram no TIFF que eu fico feliz, mas que eu lamento por não ter conhecido pessoalmente e não ter rolado na época o evento. E aí, conversando com ele e tal, ele tava com a voz já meio embargada, né? Uma voz mais de idoso mesmo, se percebia cansado. Mas tava trocando ideia e tal. E depois que ele acabou falecendo, eu conversando com um professor que trabalhava com ele, só depois eu fui descobrir, inclusive, ele falou que semanas antes dele morrer, ele estava fechando o projeto de design. E claro que ele tinha uma equipe que ajudava ele, óbvio, né? Ele, na idade dele já precisa de ajuda, mas assim, o intelecto dele, né, continuava funcionando. E antes dele falecer, ele estava trabalhando, estava atuando, né? Depois, inclusive, ele faleceu, o projeto acabou, enfim, né? A empresa não quis continuar. A gente tem esse privilégio. Então, assim como um professor, né, pode dar aula até mais velhinho, a gente consegue também trabalhar com design mais velho. E tem um ponto que também nós levamos vantagem, é que a questão do etarismo, ou seja, do preconceito contra a idade, nessa área digital é bem menor se comparada com outras áreas. Bem menor mesmo. Quer dizer que não existe? Não. Claro que existe. Sempre vai existir, em qualquer profissão. Qualquer profissão sempre vai ter essa discriminação, certo preconceito com idade. É um olhar meio torto, uma desconfiança no primeiro momento. Só que na nossa área, e novamente eu expando para o pessoal de tecnologia de uma forma geral, é bem mais suave do que em outras. Por exemplo, se você pega professor de educação física, o cara mais velho, ele já começa a sofrer um pouquinho com isso para ser personal, né? É fisioterapeuta, pessoa de pilates, por exemplo, né? Que inclusive, né, no caso de fisioterapeuta, precisa
do corpo, né? Levantar a pessoa, né? Enfim, ajudá-la a executar os exercícios. Mas uma fisioterapeuta que vai dar aula de pilates, por exemplo, né? Cito esse exemplo porque minha namorada faz pilates, ela tem uma clínica de pilates. É claro que tem um preconceito ali de idade. Então, as professoras são todas jovens ali. Você não vê professoras acima de 40 anos. No máximo 30 e pronto, assim. Tem professora mais velha, você não vê. Pode procurar em clínicas aí, não vê. Vai ser mais difícil para as clínicas contratarem, né? Talvez daqui a um tempo mude esse cenário. Mas o fato é que eles vão preferir sempre as novinhas, né? E assim vai. E assim vai. Em outras profissões também tem esse problema. No nosso caso, é bem menor mesmo. Então, se você está querendo migrar de área, está querendo evoluir como designer para enfim, para outro segmento, está querendo novos ares, se está querendo entrar agora do zero, né? Você consegue. E você consegue de maneira muito mais facilitada do que outras áreas, né? Ah, tô fazendo medicina. Pô, você vai fazer faculdade de medicina com 30 anos, você já sai meio que atrás da galera que tem 20 e poucos anos. Infelizmente é assim. Aqui no design, não, né? Ou menos, bem menos. Primeiro porque o nosso conhecimento é muito dinâmico, muito rápido. Então, a gente precisa sempre estar se atualizando, né? O design é muito pautado pela tecnologia e as coisas mudam muito rápido. Então, você consegue se atualizar. Tem muito conteúdo para você aprender. Você consegue praticar sem necessariamente ter uma carteirinha, né? Um certificado para você começar a atuar. Então, tem algumas facilidades. E também tem um discurso da própria área, das próprias empresas, que combatem um pouco essa questão do etarismo. É claro, né, que na realidade, esses discursos de inclusão, de diversidade, todas as empresas têm, e que a própria área também tem, no geral são hipócritas, né? São falsos, né? E na verdade é aquela coisa give to money. Então, assim, eles estão olhando para o seu dinheiro. O que que é interessante, né? Assim, para o seu dinheiro como consumidor, obviamente, né? Então, o que que é interessante para a imagem da empresa? O que que é interessante para a reputação da empresa? E, consequentemente, vai melhorar os lucros daquela empresa, torná-la queridinha, etc. Ah, fazer tal ação, apoiar tal causa. Então, ele vai lá e apoia. Então, vai lá e tem um discurso inclusivo. Mas na verdade a gente sabe que não é assim, né? Diria que 99% das empresas, né, são assim, né? Elas têm esse discurso apenas como uma cortina de fumaça. Inclusive muitas delas, quando você vai ver na empresa mesmo para trabalhar, é totalmente o contrário, né? Daquilo que se prega. Mesmo fazendo essas ressalvas, a gente tem essas facilidades um pouquinho melhor, tá? Então você pode aproveitar mesmo. Quer migrar, ou até mesmo você já está na área e quer ir por um outro caminho, quer mudar, dar um giro, né? E, pô, tô no gráfico, vou pro digital direto, pô, você consegue de maneira mais fácil. Outro ponto que me faz ter essa percepção de que quanto mais experiente você é, melhor você tende a ser como designer. Eu digo tende a ser, tá? Sempre tô te dizendo tende a ser, porque não é uma razão, né? Bom sempre frisar isso daí. Né? Porque às vezes pode parecer assim, quanto mais experiente, melhor é, então o cara mais experiente da empresa é o melhor design. Não, não necessariamente. Ele tem que ter aquela questão da mente aberta, atualização e constante evolução profissional. Mas outro ponto que eu vejo que nos ajuda a, a esse entendimento de quanto mais experiente, melhor é justamente as soft skills. Tirando algumas pessoas muito loucas, doidas, sei lá, é, muito doidas. Na maioria dos casos, quanto mais velho você é, melhor você é em questão de soft skills. Porque você já passou por tanta coisa, e você também já tem menos ímpeto, menos impulsivo, né? Em determinados assuntos. Então você pode reparar aí, quando um cara é mais novo, adolescente e tal, jovem, assim, ele vai pra balada e pisam no pé dele, né? Aquela música do
o Gabriel Pensador do Playboy, filhinho de papai. Então, esse Playboy, filhinho de papai, aí quer arrumar briga, que não sei o que, barará. A pessoa fica mais velha, ela dá uma segurada, né? Primeiro que ela sabe também que, né, ficou mais velha, é mais fácil tomar uma na cara, né? Os reflexos começam a diminuir. Mas você tende a ficar um pouquinho mais calmo, né? Pega um cachorrinho aí pra você ver. O primeiro ano é um inferno. O cachorro rói seu sofá, seu tênis, tudinho. Passou 2 anos, o cachorro já tá mais tranquilo. É assim, né? E quando a gente vai ficando mais experiente, a gente vai melhorando essa questão das soft skills. Vai melhorando a questão da comunicação, vai melhorando a paciência, né? Paciência é uma soft skill que ninguém fala, mas é super importante. Vai melhorando a questão do traquejo do dia a dia ali, de resolver algumas coisas internas, de conversas com outras equipes, de diálogo com stakeholders, de negociações com clientes, com diretoria, né? Você vai entendendo um pouquinho melhor a politicagem. Aí, quando surge o caos ali também, você tem mais tranquilidade para refletir, tomar as melhores decisões, sugerir os melhores caminhos, porque você já passou por aquilo, porque você sabe que não é o fim do mundo, porque você sabe que, assim, ninguém vai morrer porque um site ficou um dia no fora do ar. Ah, pode perder dinheiro? Pode, mas assim, vamos trabalhar para resolver, mas assim, ninguém vai morrer, sabe? Então, eu não vou me matar aqui também, vamos analisar. Será que é necessário, né, ficar à noite aqui codando ou não, né? Então, assim, você tem essas percepções. Quando você é mais jovem, é o contrário. Tipo, o site caiu, você fica desesperado, você chora, você, ai meu Deus do céu, vai ficar enchendo o rabo de energético pra virar a noite e às vezes você nem vai conseguir resolver porque precisa do suporte de tal empresa que é só, sei lá, daqui um dia. Quando você fica um pouquinho mais experiente, você tem essas percepções e consegue tomar melhores decisões. E quando a gente fala de senioridade, um ponto que é super importante e que faz diferença, pelo menos na minha percepção, entre quem é júnior, quem é sênior, né? É justamente essa questão das soft skills. Você tem mais confiança para falar, né? Você consegue abordar as pessoas de uma melhor maneira. Às vezes você até tem menos paciência também, né? Mas você não externaliza isso, né? Então, às vezes você olha assim e fala, pô, Júnior, você tá me enganando? Eu sei que você não tá dando migué aí. Porque eu já fiz isso. Eu faço esse trampo. Eu sei que esse trampo demora 1 hora. Você tá demorando 10 por quê? Né? Você pensa, mas você não fala. Você vai falar de outra maneira. Ou até mesmo você percebe que a pessoa tá demorando porque ela tá com dificuldade. Então você fala, pô, também, olha só, ela não tá dando migué, ela tá com dificuldade mesmo, né? Com a experiência, você vai tendo essas. Eu não sei se seria habilidades, mas consegue ir levando as coisas de uma melhor maneira. E tudo isso vai te tornando um melhor profissional. Principalmente se você quiser cargos de gerência, gerenciar pessoas, gerenciar times. Até por isso, é muito difícil você ver uma pessoa que é sênior em 2 anos, que é líder em 2 anos de carreira, né? Ah, David, existe? Ah, sempre existe, né? Na maioria é para enriquecer, engrandecer o seu próprio ego, né? Em suma, são pessoas que mentem para si mesmo. Mas alguns casos podem ser uma pessoa que veio de outra área, tipo, sei lá, já é bastante experiente, aí ela consegue se adaptar e ser sênior em menos tempo, beleza. Mas em resumo, assim, são pessoas que estão mentindo para si mesmo, né? Em busca de benefícios profissionais que não são saudáveis, né? Não são sustentáveis, né? Então, enfim, isso daí cabe num outro, num outro podcast. Inclusive, eu tenho um episódio que eu falo sobre senioridade. Assiste aí depois, ouve o episódio que eu falo sobre seniors, Junior Plan Senior. Também tem outros episódios com o Vitor Guerra, com o Rodrigo Lemes, onde a gente fala bastante sobre isso, com também o Buriti, né, o Rafael Buriti. Depois você pode conferir aqui no Pitacos do TIFF. Mas o fato é, quanto mais experiente você é, melhor você tende a ser, porque você tem uma melhora técnica.
Então, de tanto você praticar, você está mais perto da excelência, você tem mais facilidade para tomar decisões, você consegue antever certos problemas e tomar ações para corrigi-los, solucioná-los antes que eles explodam. E se caso explodir, você tem soft skills para suportá-los de uma melhor maneira. Você tem bagagem, você tem mais coragem, você tem mais confiança para lidar com esses problemas, esses percalços que acontecem aí na vida. É aquela coisa, né? Voltando ao exemplo do futebol. Quando tem uma disputa de pênalti numa final, o que os comentaristas falam? Tem que ir os medalhões bater. Tem que ir os experientes bater. Não pode deixar para os moleques da base bater. Por quê? Porque o cara que é mais experiente, ele tem a questão técnica, obviamente, que ele bateu mais pênaltis, etc. Mas principalmente que ele está mais preparado, porque ele já passou por situações parecidas. Porque ele tem mais experiência, mais bagagem para suportar aquela pressão que é bater um pênalti numa final de campeonato, numa decisão. Quanto mais experiente um designer é, vejo que melhor ele fica. E como eu já falei, né? Não tem a ver com idade, tá? Tem a ver mais com tempo, realmente, e experiência na área. Agora, se você tem bastante tempo na área e não tenta evoluir, não tenta estudar, não tenta aprender coisas novas, se você fica estagnado, se você fica parado, aí não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Na verdade, você vai ficar decepcionado. É aquela coisa, você vai chegar nos 30 e poucos anos, 40 anos, né? Inclusive eu tenho 34, né? O pessoal fica falando assim, parece que é idoso. Eu não me sinto idoso, eu me sinto novinho. Mas você vai chegar um pouco mais velho na área e vai começar a reclamar, vai lá no Twitter xingar, falar que a área não presta, que não tem emprego, que isso, que não tem oportunidade. E quando você vai ver o histórico da pessoa, é uma pessoa que não tentou se atualizar, não tentou outras possibilidades, outras abordagens, que ficou realmente estagnada. Porque se a pessoa tentar, eu garanto que ela vai evoluir um pouquinho, que ela vai conseguir realmente ter novas chances, que ela vai deslumbrar oportunidades. E vai conseguir, vai ter êxito em alguma coisa. Pode ter êxito menos ou mais. Uma pessoa pode ter menos, outra pessoa pode ter mais. Eu não estou entrando nesse mérito, mas eu tenho certeza que se a pessoa se dedicar, é aquela coisa da pessoa decidir, ela decidiu que ela quer trabalhar com design, que ela vai ser um excelente profissional, que ela vai aprimorar os conhecimentos dela. É impossível, ou praticamente impossível, ela não ter nenhuma evolução como profissional ao longo do tempo. É praticamente impossível ela não ser melhor ao longo do tempo. Agora, se ela não fizer isso, se ela ficar reclamando, se ela ficar só estagnada, às vezes estagnar só no emprego, né? Fica no emprego lá e tipo, só fica fazendo a mesma coisa e pra ela tá bom e pronto. Aí realmente essa questão do poder que o tempo nos dá, assim como nos deuses nórdicos, aí não vai fazer diferença mesmo, tá? Tô falando de uma pessoa que procura conhecimento, assim como diria o ET Bilu, beleza? Se você pensa da mesma maneira, que designer é que nem vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Deixa aí nos comentários, deixa aí a sua percepção, o que você acha. A gente tá no YouTube, então você pode utilizar lá o YouTube. Tô escutando pelo Spotify, pelo Deezer, pela Amazon, pela Apple. Deixa uma mensagem lá no Instagram também. A gente conversa e continua esse diálogo. Mas espero que você não fique desesperado aí por questão de idade, por questão de experiência. Pelo contrário, é uma coisa que vem a somar e não a subtrair na sua carreira. Beleza? O Chief of Design, ou melhor, o Pitacos do Chief, que é o podcast do Chief of Design, acontece às 7h30 da noite no canal no YouTube. Então fica ligado lá, se inscreva no canal, ative as notificações. Também pode ser membro e ter acesso a todos os conteúdos, inclusive alguns conteúdos de podcasts exclusivos, tá? Se você está escutando no Spotify, Deezer, Apple, Amazon, favoritas, clica no sininho, dá avaliação, isso ajuda demais. Podcast, eu sempre gostei de rádio e eu pretendo aumentar esse tipo de conteúdo aqui para você e espero que esteja sendo
interessante pra você. Eu trago algumas coisas inúteis às vezes, fúteis pra gente rir, mas eu tento trazer muita coisa útil pra gente conversar. Beleza? E é isso então. Compartilha aí com seu amigo também, o Pitacos do Chifre. Ah, e deixa eu lembrar de agradecer a todo mundo que compartilhou a retrospectiva do Spotify no Instagram. Muito obrigado, valeu mesmo você ter compartilhado essa retrospectiva. Eu fico bem feliz, muitas pessoas compartilharam, colocaram lá. O Chief of Design foi um dos podcasts mais escutados, né? O Pitacos Chief, muito obrigado, valeu mesmo, todo mundo que indica. É isso então, esse episódio fica por aqui, até o próximo episódio. Tem mais episódio ainda em 2022, fica ligado aqui. Fique com Deus, um forte abraço, até mais, valeu. Estuda aí, galucho, tem que estudar. Fui!